Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E desde já quero agradecer a audiência que eu tenho recebido e agradecer também as perguntas que os amigos telespectadores têm me enviado, me ajudando assim a fazer este programa. Hoje nós vamos falar de um tema que se chama da lei de reprodução. É uma lei, no plano espiritual, Allan Kardec descobriu, existem várias leis. E uma delas é a lei da reprodução. O que a lei de reprodução estuda? Nós sabemos que o Espiritismo é uma religião científica. E por isso ela é basicamente para estudos do ser humano, a fim de que ele adquira conhecimentos para evoluir. Nós estudamos, primeira coisa, é o aperfeiçoamento das raças humanas. A segunda coisa, os obstáculos que a humanidade tem encontrado para a reprodução. A terceira coisa, nós vamos falar um pouquinho do casamento e do celibato. E vamos falar ainda do avanço que nós estamos tendo, principalmente na atual situação da medicina, que é o avanço da engenharia genética. E, finalmente, vamos falar um pouquinho do projeto Genoma, que é consequência exatamente dessa engenharia genética. Mas nós sabemos que a população da Terra está sempre aumentando. E já aconteceu até aqui num dos meus programas que alguém me perguntou da onde está vindo tanto espíritos para fazerem a animação de tantos corpos físicos que estão surgindo no planeta. É uma pergunta lógica, porque a população está aumentando. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. E na época que fizeram essa pergunta também para Emmanuel, foi em 1957, nós não chegávamos a 3 milhões de pessoas. E fizeram essa pergunta para Emmanuel: vem cá, a população está aumentando. Como é que, onde está vindo esses espíritos para animar cada corpo que nasce? Emmanuel respondeu o seguinte, que no orbe terrestre existia, naquela época, 1957, 8 espíritos para cada um espírito encarnado. Então, se tinha uma pessoa encarnada, com o espírito, é claro, que nós chamamos encarnado de alma, existia outros 8 espíritos esperando a oportunidade de encarnar aqui na Terra. Então, hoje, como a população mais que dobrou, nós devemos ter uma proporção menor. Deve ter aí 3 a 4 espíritos para cada encarnado. Então, essa população vai motivar exatamente o homem no planeta. E o planeta está sendo superpovoado. Tanto que já está havendo fome, porque a produção dos alimentos em certos países não está dando conta para alimentar aqueles que precisam do alimento, principalmente os países mais pobres, onde nós vemos a fome graçando entre a população. Então, é uma preocupação também do Espiritismo. Então, nessa lei de reprodução, as raças se aperfeiçoam. Se nós compararmos o Pithecanthropus erectus, que é o considerado
o homem antigo de maior racionalidade, se nós compararmos aquela criatura com o homem de hoje, nós vemos que a própria anatomia humana mudou. Hoje nós somos mais bonitos. O Pithecanthropus era peludo, era quase um macaco mesmo. E a própria anatomia foi sendo aperfeiçoada. E se vocês pegam as raças do planeta, que hoje são 4 raças predominantes, nós vemos diferenças marcantes entre uma raça e outra. Mas se compararmos a raça branca de hoje com a raça branca da época da Pedra Lascada, é totalmente diferente. Se compararmos a raça amarela lá do Oriente de hoje com a mesma raça amarela de muito tempos atrás, também houve uma modificação anatômica mesmo da pessoa. Mas não é só a modificação anatômica que acontece dentro da lei de reprodução. Acontece a modificação da própria moralidade dessas pessoas. A moral vai ficando a mais aperfeiçoada também, mas diferente. Nós vemos hoje, nós convivemos com coisas hoje que nós achamos natural, mas que há 100, há 200, 300 anos atrás era inadmissível. Era motivo de briga, de prisão, de várias coisas, porque a moralidade muda. Vou dar um exemplo. O aborto, por exemplo. O aborto, antigamente, era considerado crime em todo o mundo. Hoje, tem países que permitem o aborto. Logicamente, nós espíritas somos contra o aborto. Não importa que país que seja. Mesmo quando as leis dos homens permitem o aborto, o espiritismo condena. Então, a religiosidade interfere exatamente na moralidade de cada povo. E aí vem também o aperfeiçoamento genético. Quer dizer, quando eu disse que a modificação da anatomia humana melhorou, o que melhorou mesmo foi os genes, a genética desse ser humano, permitindo ele ser uma criatura mais bonita até, fisicamente falando. Então, há várias coisas que interferem nessa lei da reprodução. Eu já falei aqui do aborto, que é um impedimento à reprodução. Os anticoncepcionais, hoje usado pelas mulheres largamente, que é um obstáculo à reprodução. Mas vamos analisar assim em termos de moralidade. Inclusive tem religiões hoje que não permitem que as mulheres usam o anticoncepcional. Mas nas religiões ocidentais, todas usam. E não é condenado, praticamente. Então, há uma mudança, inclusive, nos próprios obstáculos à reprodução humana. O controle familiar está cada dia maior. Não porque está difícil de criar os filhos. O que está difícil e caro hoje, muito caro, é educar o filho de forma que ele seja um cidadão correto. Então nós temos aí várias coisas. O casamento como fator de reprodução, o celibato, em algumas religiões exige o celibato do religioso como um impedimento da reprodução. E o que eu quero concluir esse tempo é exatamente sobre a engenharia genética. Hoje a ciência está manipulando os genes. Então, inclusive já nos próprios alimentos,
os alimentos estão sendo aperfeiçoados pela engenharia genética. A soja, o feijão, o arroz, vários estão havendo esse aperfeiçoamento. E assim, nós encerramos uma tintura muito rápida sobre essa lei de reprodução. Nós até vamos voltar a esse assunto num outro programa. E assim eu quero dizer apenas que, para terminar, o genoma humano está sendo feito, estudado. E existe raças superiores, mas todas elas são iguais entre si, porque o genoma é o mesmo. O projeto Genoma estuda bilhões de genes, mais de bilhões de genes, e ele está sendo mapeado. E assim, meus queridos amigos, essa lei de reprodução espiritual, ela é muito importante. É um pouco complicado? É, mas é preciso ser estudado. Nós vamos encerrar essa parte, vamos passar para uma entrevista, onde faremos a entrevista com o presidente da Fraternidade Espírita Canaci, Orlando Magalhães. Vamos chamar os nossos comerciais.